Ela não é sua filha, grita a faxineira durante o casamento, e o noivo descobre a verdade. A voz de Cleusa ecoou pela igreja como um trovão em dia de tempestade. O vestido de noiva de Adriana tremulou quando ela se virou bruscamente, os olhos arregalados de pânico. Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor, as palavras da faxineira cortando o ar como navalhas afiadas. Ela não é sua filha, Dr. Gabriel. A pequena Isabela não é sua filha, gritou Cleusa novamente, sua voz embargada pela emoção. A mulher de 52 anos, que sempre foi discreta em seu uniforme azul claro, agora estava no centro das atenções de toda a Igreja do Rosário, em Campos do Jordão. A menina de 6 anos, que até segundos antes segurava as flores do cortejo, largou o cestinho e correu para se esconder atrás de Cleusa. Seu vestidinho vermelho contrastava com o branco imaculado que dominava a decoração. Isabela chorava, não entendendo completamente o que acontecia, mas sentindo a tensão que cortava o ar. Isso é uma loucura! Tirem essa mulher daqui! Gritou Adriana, sua voz aguda ecoando entre as colunas de pedra da igreja centenária. O véu de renda francesa, herança de família, tremulava com seus movimentos nervosos. Gabriel permaneceu imóvel, como se estivesse preso em uma redoma de vidro. Suas mãos tremiam levemente enquanto processava as palavras. Ele, que sempre foi meticuloso em tudo na vida, nunca havia questionado a paternidade de Isabela. Quando conheceu Adriana há 2 anos, a menina já fazia parte da vida dela, e ele a aceitou como se fosse sua própria filha. O padre Antônio, um homem de 70 anos que havia casado 3 gerações da família de Gabriel, ergueu as mãos pedindo calma. Vamos nos acalmar e resolver isso com civilidade, disse ele, sua voz experiente, tentando controlar a situação. Não há nada para resolver. Essa mulher está mentindo, insistiu Adriana, caminhando em direção a Cleusa com passos firmes. Mas Isabela se agarrou ainda mais na saia da faxineira, seus soluços se intensificando. Eu não posso mais ficar calada, murmurou Cleusa, sua voz mais baixa agora, mas carregada de determinação. Trabalhei na casa da sua mãe por 3 anos, doutora Adriana. Eu ouvi as conversas, eu vi as mentiras. Os convidados começaram a sussurrar entre si. A família de Gabriel, empresários tradicionais da região, estava visivelmente constrangida. A mãe de Gabriel, Dona Beatriz, uma senhora elegante de 68 anos, levantou-se do banco da primeira fileira. Gabriel, meu filho, vamos conversar isso em particular, sugeriu ela, tentando manter a dignidade da família. Mas Cleusa não havia terminado. Doutor Gabriel, o senhor é um homem bom, trabalhador, não merece viver numa mentira. A pequena Isabela, ela fez uma pausa, olhando carinhosamente para a criança. Ela tem outro pai. As palavras caíram como pedras em um lago calmo. Gabriel finalmente encontrou sua voz. Cleusa, você tem certeza do que está dizendo? A faxineira assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto moreno marcado pelos anos de trabalho pesado. Tenho certeza, doutor, e tenho provas. Adriana empalideceu. Seu batom vermelho contrastava com a pele agora pálida. Provas? Que provas? Você está inventando isso tudo. Eu tenho cartas, respondeu Cleusa simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo Isabela parou de chorar por um momento, como se sentisse a gravidade do momento. O perfume dos lírios brancos que decoravam o altar parecia sufocante agora. Gabriel passou a mão pelos cabelos escuros, desarrumando o penteado que havia levado 1 hora para ficar perfeito. Ele pensou em todas as noites que passou lendo histórias para Isabela, em todas as vezes que a levou ao parque, em como seu coração se aqueceu quando ela o chamou de papai pela primeira vez. Que cartas? Perguntou ele, sua voz rouca. Cleusa respirou fundo. Cartas do verdadeiro pai da Isabela. Ele mandava dinheiro, presentes, pedia para ver a filha, mas a doutora Adriana sempre negava. Dizia que a menina estava melhor sem ele. Isso é ridículo, explodiu Adriana. Gabriel, você não vai acreditar nessa funcionária contra mim, não é? Mas Gabriel não estava olhando para Adriana. Seus olhos estavam fixos em Isabela,
que agora o observava com aqueles olhos castanhos grandes e assustados. A mesma criança que ele pensava ser sua filha, que o chamava de papai com tanto carinho. "Onde estão essas cartas?" perguntou ele. Cleusa hesitou. Eu as guardei. Tinha medo de que um dia precisassem delas. Por que você nunca disse nada antes? A voz de Gabriel estava carregada de dor. Porque ela me ameaçou, respondeu Cleusa, olhando diretamente para Adriana. Disse que me mandaria embora, que me impediria de trabalhar em qualquer lugar se eu abrisse a boca. Isabela puxou a saia de Cleusa e sussurrou algo no ouvido da faxineira. Cleusa se abaixou para escutar melhor e, quando se levantou, suas lágrimas caíam livremente. "O que ela disse?" perguntou Gabriel. Cleusa olhou para Adriana antes de responder. Ela disse que tem medo da mãe descobrir que ela falou sobre o outro papai. O mundo de Gabriel desabou naquele momento. Outro papai? Isabela assentiu timidamente, ainda escondida atrás de Cleusa. "O tio Ricardo", murmurou ela, sua voz quase inaudível. Adriana ficou lívida. "Isabela, não fale besteiras." "Quem é Ricardo?" perguntou Gabriel, sua voz agora firme apesar da dor. O silêncio de Adriana foi mais eloquente que qualquer resposta. Gabriel olhou ao redor da igreja, vendo os rostos curiosos e constrangidos dos convidados. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, todos testemunhando o desmoronamento de sua vida. "Cleusa", disse ele finalmente, "você pode mostrar essas cartas?" A faxineira assentiu. "Estão na minha casa, doutor. Eu não queria trazer aqui, mas não podia deixar o senhor se casar numa mentira." Padre Antônio interviu novamente. "Sugiro que conversem isso em particular. Vamos pausar a cerimônia." "Não!" gritou Adriana. "Não vamos pausar nada. Essa mulher está mentindo. Gabriel, você me conhece há 2 anos, conhece meu caráter." "Conheço?" perguntou Gabriel, olhando-a como se a visse pela primeira vez. "Conheço mesmo, Adriana." A dor na voz dele fez até mesmo alguns convidados suspirarem. Dona Beatriz se aproximou do filho, colocando a mão em seu braço. "Gabriel, vamos sair daqui. Podemos conversar melhor em casa." Mas Gabriel não queria sair. Ele queria respostas. Ali mesmo, naquele momento. "Adriana", disse ele, sua voz mais calma agora, "me diga a verdade. Isabela é minha filha?" Os olhos de Adriana se encheram de lágrimas, mas desta vez não pareciam lágrimas de inocência. Pareciam lágrimas de quem foi pega em uma mentira. "Gabriel, você sabe que eu te amo. Nós somos uma família." "Isso não responde minha pergunta." Cleusa observava tudo em silêncio, ainda protegendo Isabela. A menina havia parado de chorar, e agora prestava atenção na conversa dos adultos, como se finalmente estivesse começando a entender o que estava acontecendo. "A doutora Adriana me disse uma vez", falou Cleusa suavemente, "que tinha encontrado um pai melhor para Isabela, que o verdadeiro pai não merecia ter a filha." "Cale a boca!" gritou Adriana, perdendo completamente a compostura. Gabriel olhou para ela, chocado com a agressividade. "Adriana!" "Ela está destruindo nossa família", continuou Adriana, agora chorando abertamente. "Nossa família?" Gabriel balançou a cabeça. "Como podemos ter uma família baseada em mentiras?" Isabela se soltou de Cleusa e caminhou lentamente em direção a Gabriel. Seus passinhos pequenos ecoavam na igreja silenciosa. Quando chegou perto dele, ergueu a mãozinha. "Papai Gabriel", disse ela com sua voz doce de criança, "você não vai mais gostar de mim?" O coração de Gabriel se despedaçou. Ele se abaixou e pegou a menina no colo, abraçando-a com força. "Eu sempre vou gostar de você, princesa. Sempre." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. "Mas o senhor precisa saber a verdade", insistiu Cleusa. "Isabela merece conhecer seu verdadeiro pai. E o senhor merece saber a verdade sobre a mulher com quem estava prestes a se casar." Gabriel olhou para Adriana, que agora estava sendo consolada por sua irmã mais nova, Fernanda.
Ele nunca havia visto Adriana tão alterada, tão desesperada. Onde moram essas cartas que você mencionou? Perguntou ele para Cleusa. Na minha casa, no bairro da Vila Albertina. Posso buscar agora mesmo, se o senhor quiser. Não, interveio Adriana rapidamente. Gabriel, por favor, não faça isso. Vamos conversar só nós dois, podemos resolver isso. Mas Gabriel já estava tomando sua decisão. Ele olhou para o padre Antônio. Padre, peço desculpas por toda essa confusão. Vou precisar de um tempo para esclarecer essa situação. O padre assentiu compreensivamente. É claro, meu filho. A verdade sempre deve vir antes de qualquer sacramento. Gabriel entregou Isabela para Dona Beatriz e se dirigiu a Cleusa. Você pode nos acompanhar para buscar essas cartas? Posso sim, doutor. Gabriel, não, suplicou Adriana. Por favor, confie em mim. Ele parou e olhou para ela. Adriana, se você está dizendo a verdade, as cartas vão provar sua inocência. Se está mentindo, bem, também vão provar. A caminhada até a casa de Cleusa foi silenciosa e tensa. Gabriel dirigia sua BMW prata, com Cleusa no banco do passageiro dando direções. Adriana havia insistido em acompanhar junto com Dona Beatriz, que não queria deixar Isabela sozinha nesse momento. A Vila Albertina era um bairro simples, de casas pequenas, mas bem cuidadas. A casa de Cleusa era modesta, pintada de amarelo claro, com uma pequena varanda enfeitada com vasos de plantas. É aqui, disse Cleusa, apontando para a casa número 47. Eles entraram na sala pequena, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com fotos de família e alguns quadros religiosos. Cleusa foi direto para um móvel antigo no canto da sala e abriu uma gaveta. As cartas estão aqui, disse ela, tirando um maço de envelopes amarelados pelo tempo. Gabriel pegou os envelopes com mãos trêmulas. O primeiro estava datado de 3 anos atrás. Ele abriu e começou a ler em voz alta. Minha querida Isabela, papai sente muito sua falta. Espero que esteja crescendo forte e saudável. Mandei um presente para você. Espero que a mamãe entregue. Todo dia penso em você e conto os dias para podermos nos ver novamente. Com amor, papai Ricardo. O silêncio na sala era absoluto. Gabriel olhou para Adriana, que estava pálida como papel. Ricardo, murmurou ele. O mesmo nome que Isabela mencionou. Adriana tentou falar, mas as palavras não saíam. Gabriel abriu outra carta, esta mais recente. Isabela, meu amor, hoje você faz 5 anos. Papai queria estar aí para cantar parabéns com você, mas a mamãe não deixa. Um dia vamos nos encontrar e eu vou explicar tudo. Guardo todas as suas fotos que a vovó Cleusa me manda. Você está cada dia mais bonita. Te amo muito, minha princesa. Gabriel parou de ler e olhou para Cleusa. Vovó Cleusa. Cleusa abaixou a cabeça. Doutor Gabriel, eu não sou apenas a faxineira da família. Eu sou a mãe do Ricardo. O mundo pareceu parar. Gabriel sentiu suas pernas fraquejarem e se sentou pesadamente no sofá de Cleusa. Você é a avó da Isabela? Sou sim, confirmou Cleusa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando descobri onde minha neta estava morando, me candidatei para trabalhar na casa. Era a única forma de ficar perto dela. Adriana finalmente encontrou sua voz. Gabriel, eu posso explicar tudo. Pode? Perguntou ele, sua voz carregada de ironia e dor. Porque até agora as únicas explicações que ouvi foram mentiras. Isabela, que havia ficado quieta no colo de Dona Beatriz, desceu e caminhou até Cleusa. Vovó Cleusa, você pode me levar para ver o papai Ricardo? As palavras da criança foram como um punhal no coração de Gabriel. Ela sabia. De alguma forma, aquela criança de 6 anos sabia mais sobre sua própria família do que o homem que pensava ser seu pai. Como tempo isso vem acontecendo, Adriana? Perguntou Gabriel, sua voz agora fria e controlada. Gabriel, por favor, me deixe explicar. Explique então. Agora. Toda a verdade. Adriana olhou ao redor da sala, para as caras expectantes e julgadoras. Ela respirou fundo e começou a falar. Eu namorei Ricardo há 5 anos. Quando descobri que estava grávida, ele disse que não estava pronto para ser pai. Ele queria que eu...
que eu me livrasse da gravidez. Isso é mentira, explodiu Cleusa. Meu filho ficou desesperado quando soube da gravidez. Ele queria se casar com você. Ele era jovem demais, retrucou Adriana. Não tinha estabilidade financeira. Mas tinha coração, murmurou Cleusa. E amor de sobra para dar para a filha. Gabriel escutava tudo como se estivesse em um filme. Nada daquilo parecia real. Continue, disse ele para Adriana. Eu disse para ele que tinha perdido o bebê. Saí da cidade e fui morar com minha tia em São Paulo. Isabela nasceu lá. E por que voltou? Perguntou Dona Beatriz, que até então havia permanecido em silêncio. Adriana hesitou. Porque precisava de ajuda para criar Isabela. E quando conheci Gabriel, a verdade começou a se desenrolar como um novelo de lã. Gabriel sentiu náusea. Você me procurou de propósito. Não foi assim. Foi sim, confirmou Cleusa. Eu ouvi você ao telefone. Você disse para alguém que tinha encontrado um peixe grande, um médico bem-sucedido e sem filhos. Gabriel se levantou abruptamente. Um peixe grande? O silêncio de Adriana foi mais eloquente que qualquer confissão. Gabriel, por favor, tentou ela. Por favor o quê, Adriana? Por favor, continue acreditando nas suas mentiras? Por favor, continue sendo usado? Isabela começou a chorar novamente, assustada com o tom de voz elevado. Dona Beatriz a pegou no colo e começou a consolá-la. E Ricardo? Perguntou Gabriel. Onde ele está agora? Cleusa olhou para Adriana antes de responder. Ele mora em Taubaté, trabalha numa oficina mecânica. Nunca parou de mandar dinheiro para Isabela, mesmo sem poder vê-la. Ele manda dinheiro? Todo mês, confirmou Cleusa. R$ 300. Era o que ele podia. A doutora Adriana recebia, mas nunca contava isso para ninguém. Gabriel olhou para Adriana com incredulidade. Você recebia dinheiro dele, e mesmo assim me dizia que o pai da Isabela era um irresponsável que tinha abandonado vocês? Eu estava tentando proteger nossa família, gritou Adriana. Que família, Adriana? Uma família baseada em mentiras não é família. Dona Beatriz se aproximou do filho. Gabriel, vamos para casa, você precisa processar tudo isso com calma. Mas Gabriel não queria calma. Ele queria respostas. Cleusa, você tem o telefone do Ricardo? Tenho sim, doutor. Chame ele, agora. Gabriel, não, suplicou Adriana. Pensa na Isabela. Ela não entende nada disso. A Isabela tem o direito de conhecer o pai verdadeiro, retrucou Gabriel. Cleusa pegou um telefone antigo na cozinha e discou um número. Após alguns minutos de conversa em voz baixa, ela retornou para a sala. Ele vem para cá. Estava trabalhando, mas largou tudo quando soube que finalmente poderia ver a filha. Gabriel assentiu. Ele se sentou novamente e olhou para Isabela, que agora brincava silenciosamente com uma boneca que havia encontrado na casa de Cleusa. Isabela, chamou ele suavemente. A menina olhou para ele com seus olhos grandes e inocentes. Você sabe quem é o papai Ricardo? Isabela assentiu. É meu papai de verdade. Ele me manda cartas e presentes, mas a mamãe não deixa eu ver. As palavras da criança foram como uma punhalada no coração de Gabriel. Toda aquela inocência, toda aquela verdade simples e direta. Por que você nunca me contou sobre ele? Perguntou Gabriel. A mamãe disse que era segredo, que você ficaria triste se soubesse. Gabriel olhou para Adriana, que agora chorava compulsivamente. Você ensinou uma criança de 6 anos a mentir para mim. Eu estava tentando proteger todos nós, insistiu Adriana. De quê? Da verdade? 20 minutos depois, ouviram uma batida na porta. Cleusa foi abrir e voltou acompanhada de um homem jovem de cerca de 25 anos, alto, moreno, com mãos calejadas de quem trabalha pesado. Seus olhos procuraram imediatamente por Isabela. Isabela, chamou ele suavemente. A menina ergueu a cabeça e seus olhos se iluminaram. Papai Ricardo! Ela correu para ele, que a pegou no colo e a abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha princesa, como você cresceu! Gabriel observava a cena com o coração partido. A conexão entre pai e filha era inegável, natural,
verdadeira. Era algo que ele nunca havia conseguido com Isabela, por mais que tentasse. Ricardo, disse Adriana, sua voz embargada, o que você está fazendo aqui? Ricardo olhou para ela com uma mistura de dor e raiva. O que eu estou fazendo aqui? Adriana, você me disse que nossa filha que você tinha perdido o bebê. Você mentiu para mim. Durante todos esses anos eu carreguei a culpa de ter pressionado você, de ter causado a perda do bebê. E você estava aqui criando nossa filha e me impedindo de conhecê-la. Gabriel observava a cena em silêncio. Tudo estava começando a fazer sentido agora. As peças do quebra-cabeça se encaixavam uma a uma, revelando um quadro de mentiras e manipulação. Ricardo, disse ele se apresentando, eu sou Gabriel. Eu pensava que era o pai da Isabela. Ricardo olhou para ele com surpresa e depois com gratidão. Doutor, obrigado por cuidar da minha filha. Mesmo sem saber a verdade, o senhor foi um pai para ela quando eu não pude estar presente. A gentileza e humildade do rapaz tocaram Gabriel profundamente. Aquele era o verdadeiro pai de Isabela. Um homem jovem e simples, mas com um coração grande. Como você descobriu sobre ela? Perguntou Gabriel. Minha mãe, respondeu Ricardo, olhando gratamente para Cleusa. Ela me mandava fotos escondido, me contava como Isabela estava crescendo. Foi um sofrimento terrível saber que minha filha estava tão perto e eu não podia vê-la. Adriana tentou se defender. Ricardo, você não entendia. Você era muito jovem. Não tinha como sustentar uma família. Quem disse que eu não podia? Retrucou ele. Eu trabalhava, tinha planos. Você que decidiu por mim, decidiu por nossa filha. Isabela, ainda no colo de Ricardo, olhava curiosa para a discussão dos adultos. Gabriel percebeu que precisava protegê-la daquela situação. Talvez seja melhor conversarmos isso quando Isabela não estiver presente, sugeriu ele. Dona Beatriz se aproximou. Gabriel tem razão. A criança não precisa ouvir essas discussões. Cleusa se ofereceu. Isabela pode ficar comigo enquanto vocês conversam. Tenho alguns brinquedos aqui. Gabriel concordou e Isabela foi levada para o quintal com Cleusa, que começou a mostrar para ela um pequeno jardim com flores. Sozinhos agora na sala, Gabriel, Ricardo e Adriana se encararam. Adriana, disse Gabriel, sua voz calma, mas firme, eu preciso saber de tudo, desde o começo. Adriana respirou fundo, sabendo que não havia mais como fugir da verdade. Eu conheci Ricardo numa festa em Taubaté. Eu estava terminando a faculdade de administração. Ele trabalhava numa oficina. Nos apaixonamos rapidamente. Continue, disse Gabriel. Quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Minha família é muito tradicional. Seria um escândalo. E Ricardo, ele era tão jovem, tão imaturo. Imaturo como? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de mágoa. Você falava em casar, em constituir família, mas não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel de uma kitnet. Eu estava me esforçando, trabalhava 12 horas por dia para juntar dinheiro. Gabriel levantou a mão pedindo silêncio. Adriana, você disse para ele que tinha perdido o bebê? Ela assentiu cabisbaixa. Eu achei que seria melhor assim. Para todos. E depois? Fui morar com minha tia em São Paulo. Isabela nasceu lá. Eu trabalhava meio período e estudava à noite. Era difícil, muito difícil. E por que voltou para Campos do Jordão? Perguntou Gabriel. Adriana hesitou. Porque minha tia, ela sugeriu que eu procurasse alguém estável para casar. Alguém que pudesse dar uma boa vida para Isabela. As palavras dela caíram como gelo na sala. Gabriel sentiu náusea novamente. Você me procurou especificamente? Não, quer dizer, não exatamente. Como assim não exatamente? Adriana começou a suar. Minha tia tinha uma amiga que trabalhava no hospital onde você atende. Ela me disse que você era um bom partido. Solteiro, bem-sucedido, bondoso. Gabriel se levantou abruptamente. Você me investigou antes de me conhecer? O silêncio dela foi a resposta que ele precisava. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Adriana, como você pôde fazer isso? Eu estava tentando dar uma vida melhor para Isabela, explodeu ela.
Vocês não entendem como é difícil ser mãe solteira. Mas você não era mãe solteira, retrucou Ricardo. Você me afastou da minha própria filha. Gabriel voltou a se sentar, tentando processar tudo. Adriana, quando nos conhecemos no café da livraria, aquilo foi casual? Ela demorou para responder. Eu sabia que você costumava frequentar aquele café. Então você me seguiu? Eu estava desesperada, Gabriel. Isabela estava com 3 anos, eu não tinha dinheiro suficiente, estava cansada de lutar sozinha. Mas não estava sozinha, gritou Ricardo. Eu mandava dinheiro, eu queria ajudar. R$ 300 por mês não sustentam uma criança. Era o que eu podia e ia aumentando conforme eu crescesse no trabalho. Gabriel observava aquela discussão como quem assiste a um filme de horror. Sua vida inteira dos últimos 2 anos havia sido uma mentira cuidadosamente construída. Adriana, disse ele, sua voz agora gelada, me responda uma pergunta. Você alguma vez me amou de verdade? A hesitação dela foi longa demais para ser convincente. Gabriel, eu aprendi a te amar. Aprendeu? Você é um homem maravilhoso, gentil, carinhoso. Como não amar alguém assim? Mas quando nos conhecemos, você não me amava. Eu vi em você a possibilidade de uma vida estável. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Uma vida estável. Não amor, não paixão, não desejo de construir algo juntos. Apenas estabilidade. Ricardo olhava tudo em silêncio, também processando a magnitude da traição que Adriana havia cometido contra ambos. E Isabela? Perguntou Gabriel. Como ela reagia a mim? Ela gostava de você, respondeu Adriana rapidamente. Mas ela sabia sobre Ricardo? Adriana abaixou a cabeça. Eu disse para ela que Ricardo era um tio distante que mandava presentes. Você ensinou uma criança a mentir sobre o próprio pai. Do quintal eles podiam ouvir a risada de Isabela brincando com Cleusa. Uma risada pura, inocente, que contrastava com a podridão de mentiras que havia sido revelada naquela tarde. Gabriel, disse Ricardo, eu quero que o senhor saiba que eu sou muito grato por tudo o que fez pela Isabela. Mesmo sem saber a verdade, o senhor foi um pai para ela. Gabriel olhou para o rapaz, vendo sinceridade em seus olhos. Ricardo, você quer conhecer sua filha de verdade, ter ela na sua vida? É tudo o que eu mais quero no mundo, respondeu ele sem hesitar. Gabriel assentiu. Então vamos fazer o que é certo. Adriana se levantou abruptamente. Gabriel, você não pode fazer isso. Pensa em tudo que construímos juntos. O que construímos, Adriana, vocês construiu. Eu apenas fui um fantoche em seu plano. Isso não é verdade. Não é? Gabriel se virou para ela. Me responda honestamente. Se eu fosse um mecânico igual ao Ricardo, você ainda teria me procurado? O silêncio dela disse tudo. Gabriel se dirigiu para a porta que dava para o quintal. Isabela, princesa, pode vir aqui? A menina apareceu correndo, seguida por Cleusa. Isabela, disse Gabriel, se abaixando para ficar na altura dela. Você gostaria de passar mais tempo com o papai Ricardo? Os olhos da criança se iluminaram. Posso? Pode sim, respondeu Gabriel, mesmo sentindo o coração se despedaçar. Ricardo se ajoelhou ao lado de Gabriel. Isabela, eu gostaria muito de te levar para conhecer minha casa, meus amigos. Você gostaria? A menina olhou para Adriana, como se pedisse permissão. Mamãe? Perguntou ela. Adriana estava chorando, mas acenou positivamente. Gabriel se levantou e olhou para todos na sala. Acho que o melhor é cada um seguir seu caminho a partir de agora. Isabela precisa conhecer seu verdadeiro pai e eu preciso de tempo para entender como pude ser tão cego. Dona Beatriz, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou do filho. Gabriel, vamos para casa. Mas antes de sair, Gabriel se dirigiu a Cleusa. Cleusa, obrigado por ter tido coragem de contar a verdade. Sei que não foi fácil. A mulher sorriu através das lágrimas. O senhor é um homem bom, doutor Gabriel. Merece ser feliz de verdade. Gabriel olhou uma última vez para Isabela, que estava no colo de Ricardo. Cuide bem dela, disse ele para o rapaz. Sempre, prometeu Ricardo.
Gabriel e Dona Beatriz saíram da casa de Cleusa em silêncio. No carro, Dona Beatriz finalmente falou: "Meu filho, você fez a coisa certa." Gabriel dirigia mecanicamente, ainda tentando processar tudo. "Mãe, como eu pude ser tão ingênuo?" "Você não foi ingênuo, Gabriel. Você foi confiante. Há uma diferença. 2 anos da minha vida, mãe, 2 anos. 2 anos em que você amou e foi amado por uma criança. Isso não foi mentira." Gabriel pensou nas palavras da mãe. Era verdade que seu amor por Isabela havia sido real, assim como o carinho da menina por ele. Mas tudo foi baseado numa mentira. O amor nunca é uma mentira, filho, mesmo quando nasce numa situação falsa. Eles chegaram à casa de Gabriel, uma bela residência em um condomínio fechado. Tudo ali lembrava Adriana e Isabela. As bonecas espalhadas pela sala, os livros infantis, as fotos nas paredes. Gabriel se sentou pesadamente no sofá e olhou ao redor. "Como eu vou reconstruir minha vida agora, mãe?" Dona Beatriz se sentou ao lado dele. "Um dia de cada vez, meu filho. Um dia de cada vez." Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em tudo que havia descoberto. Em todas as vezes que Adriana havia mentido para ele. Em todas as oportunidades que Isabela havia perdido de conhecer o verdadeiro pai. Na manhã seguinte, Gabriel foi trabalhar como sempre. Era médico cardiologista e tinha uma agenda cheia de consultas. Mas era difícil se concentrar. A cada paciente que atendia, sua mente voltava para os eventos do dia anterior. Durante o intervalo do almoço, recebeu uma ligação de Cleusa. "Doutor Gabriel, desculpe incomodar no trabalho." "Não há problema, Cleusa. Como está a Isabela?" "Ela está bem. Passou a noite aqui comigo e com o Ricardo. Eles estão tentando se conhecer melhor." Gabriel sentiu um aperto no peito. "E como ela está lidando com tudo isso?" "Melhor do que esperávamos. Crianças são mais resilientes do que pensamos." "E Adriana?" "Ela foi embora esta manhã. Disse que ia para São Paulo na casa da tia." Gabriel ficou em silêncio por um momento. "Cleusa, você acha que fiz a coisa certa?" "Doutor, o senhor fez a única coisa que podia fazer. A verdade sempre é melhor que a mentira." Depois de desligar o telefone, Gabriel tentou voltar ao trabalho, mas sua mente estava longe dali. No final do expediente, em vez de ir direto para casa, Gabriel dirigiu até a Vila Albertina. Encontrou Ricardo brincando no quintal com Isabela, ensinando-a a jogar futebol. A cena o fez sorrir pela primeira vez desde o dia anterior. "Doutor Gabriel!" gritou Isabela quando o viu correndo para abraçá-lo. "Oi, princesa. Como você está?" "Estou bem. O papai Ricardo me ensinou a chutar a bola." Gabriel olhou para Ricardo, que se aproximou. "Doutor, obrigado por vir. Isabela estava perguntando por você. Eu queria saber como ela estava se adaptando." "Ela é uma menina forte", disse Ricardo, "e esperta. Ela entendeu que agora tem 2 pais que gostam dela." As palavras de Ricardo tocaram Gabriel profundamente. O rapaz não guardava rancor dele, mesmo sabendo que Gabriel havia se beneficiado da situação criada por Adriana. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Cleusa apareceu na porta da cozinha. "Doutor Gabriel, o senhor não quer entrar? Fiz café." Gabriel aceitou o convite e entrou na casa simples, mas aconchegante. Isabela continuou brincando no quintal, agora mais animada. "Como ela dormiu?" perguntou Gabriel. "Bem", respondeu Cleusa. "Ela fez muitas perguntas sobre o pai, sobre por que não o conhecia antes. Tentei explicar da forma mais simples possível." "E ela entendeu?" "As crianças entendem mais do que pensamos", disse Ricardo. "Ela disse que sempre soube que havia algo estranho, que a mãe ficava nervosa quando ela perguntava sobre o tio que mandava presentes." Gabriel balançou a cabeça. Pobre criança. Crescer em meio a tantas mentiras. "Mas agora isso acabou", disse Cleusa firmemente. "A partir de agora, só a verdade." Gabriel bebericou o café e olhou pela janela. Isabela estava sentada na grama, conversando com uma boneca. "Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, doutor."
Você tem planos para o futuro? Quero dizer, agora que tem Isabela na sua vida? Ricardo respirou fundo. Eu quero ser o melhor pai possível para ela. Estou pensando em pedir uma transferência para Campos do Jordão para ficar mais perto. E financeiramente, você consegue sustentar uma criança? Vou conseguir, respondeu Ricardo com determinação. Eu trabalho desde os 14 anos. Sei me virar. Gabriel admirou a determinação do rapaz. Havia algo nele que inspirava confiança. Ricardo, eu tenho uma proposta para você. O rapaz olhou curioso. Eu tenho alguns contatos aqui na cidade. Posso te ajudar a conseguir um emprego melhor, com um salário mais adequado para suas novas responsabilidades. Ricardo ficou surpreso. Doutor, o senhor faria isso por mim? Faria por Isabela, corrigiu Gabriel. Ela merece ter estabilidade na vida. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Cleusa observava a conversa com lágrimas nos olhos. Doutor Gabriel, o senhor é um homem de coração muito grande. Gabriel sorriu tristemente. Talvez grande demais. Foi por isso que fui facilmente enganado. Não, disse Ricardo firmemente. O senhor foi enganado porque é uma pessoa boa. E pessoas boas sempre acreditam no melhor das outras pessoas. Naquela noite, Gabriel voltou para casa com sentimentos mistos. Por um lado, estava devastado pela traição de Adriana. Por outro, estava feliz por saber que Isabela teria a chance de conhecer seu verdadeiro pai. Nos dias que se seguiram, Gabriel cumpriu sua promessa. Através de seus contatos, conseguiu para Ricardo uma vaga em uma empresa de manutenção de equipamentos médicos. O salário era 3 vezes maior do que o que ele ganhava na oficina. Ricardo aceitou a proposta e se mudou para Campos do Jordão. Alugou uma pequena casa a 2 quadras da casa de Cleusa, para que Isabela pudesse ficar perto da avó. Gabriel acompanhou toda a transição, ajudando com móveis e outros itens necessários. Era estranho estar ajudando o homem que havia roubado sua família, mas ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Uma semana depois do incidente na igreja, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Gabriel? Era a voz de Adriana. O que você quer, Adriana? Posso falar com você, pessoalmente? Gabriel hesitou. Não acho que seja uma boa ideia. Por favor, eu preciso te explicar algumas coisas que você precisa saber. Contra seu melhor julgamento, Gabriel concordou em se encontrar com ela em um café neutro no centro da cidade. Adriana estava diferente. Parecia ter emagrecido, tinha olheiras profundas e suas mãos tremiam levemente. Gabriel, obrigada por vir. O que você quer, Adriana? Eu preciso te contar toda a verdade, não apenas sobre Isabela. Gabriel a olhou com desconfiança. Há mais? Adriana respirou fundo. Gabriel, eu não contei tudo para você. O que mais você escondeu? Quando eu disse que estava grávida... Gabriel a interrompeu. Adriana, se você vai me contar mais mentiras, é melhor eu ir embora agora. Não são mentiras, é a verdade. A verdade que eu nunca tive coragem de contar. Gabriel cruzou os braços e esperou. Gabriel, eu estou grávida. De verdade. Agora. O mundo pareceu girar ao redor de Gabriel. O quê? Eu descobri na semana passada. Eu estou grávida de 2 meses. Gabriel calculou rapidamente. 2 meses. Isso significa... É seu, Gabriel. É seu filho. Gabriel se levantou abruptamente da cadeira. Não. Eu não vou cair nessa de novo. Gabriel, eu juro que é verdade. Posso fazer todos os exames que você quiser. Como eu posso confiar em você agora, Adriana? Depois de tudo que você mentiu? Porque agora eu não tenho mais nada a perder, respondeu ela, começando a chorar. Eu perdi você, perdi Isabela, perdi tudo. Só me resta dizer a verdade. Gabriel se sentou novamente, tentando processar a informação. Mesmo que seja verdade, disse ele lentamente, mesmo que você esteja grávida do meu filho, como você acha que podemos seguir em frente depois de tudo que aconteceu? Eu não sei, admitiu Adriana, mas uma criança não pode pagar pelos erros dos pais.
Gabriel olhou para ela, vendo pela primeira vez vulnerabilidade real em seus olhos. Adriana, me responda honestamente. Por que você me procurou? A verdade. Adriana secou as lágrimas e olhou diretamente para ele. Porque eu estava desesperada. Porque estava cansada de lutar sozinha. Porque queria uma vida melhor para Isabela. E sim, porque você era um bom partido. E quando começou a sentir algo por mim? Depois de alguns meses, admitiu ela. Você era tão gentil, tão carinhoso com Isabela. Era difícil não se apaixonar por você. Mas não estava apaixonada quando aceitou se casar comigo. Não, confessou ela. Estava grata, estava segura, mas não apaixonada. Gabriel assentiu. Pelo menos agora ela estava sendo honesta. E agora? Como se sente agora? Agora eu te amo de verdade, disse ela, sua voz embargada. E é terrível porque sei que perdi para sempre. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, observando o movimento na rua através da janela do café. Adriana, mesmo que você esteja grávida do meu filho, eu não posso voltar para você. Eu sei, murmurou ela. A confiança foi quebrada, e sem confiança não há relacionamento. Eu sei, repetiu ela. Mas se você realmente está grávida do meu filho, eu vou assumir minhas responsabilidades. A criança vai ter todo o meu apoio. Adriana assentiu, chorando silenciosamente. Obrigada, sussurrou ela. Gabriel se levantou para sair, mas parou. Adriana, uma última pergunta. Você sente remorso pelo que fez com Ricardo? Por tê-lo afastado da própria filha? Adriana demorou para responder. Sim, isso me consome todos os dias. Então faça algo para se redimir. Deixe Isabela ser feliz com o pai verdadeiro. Não tente interferir. Eu prometo, disse ela. Gabriel saiu do café com a cabeça girando. Se Adriana estivesse dizendo a verdade sobre a gravidez, sua vida ia se complicar ainda mais. Naquela noite, Gabriel ligou para sua mãe e contou sobre o encontro com Adriana. Meu filho, você acha que ela está dizendo a verdade? Não sei, mãe. Ela mentiu tanto que é difícil acreditar em qualquer coisa que saia da boca dela. Mas se for verdade, eu vou ser pai e vou cuidar do meu filho da melhor forma possível. E ela? Ela vai ter que provar que mudou. Vai ter que provar que merece uma segunda chance. Dona Beatriz ficou em silêncio por um momento. Gabriel, você ainda tem sentimentos por ela? Gabriel pensou na pergunta. Eu tenho sentimentos pela mulher que eu pensava que ela era, mas essa mulher nunca existiu. No fim de semana, Gabriel decidiu visitar Isabela e Ricardo. Encontrou-os montando um móvel na sala da nova casa de Ricardo. Doutor Gabriel! Gritou Isabela, correndo para abraçá-lo. Oi, princesa! Como está sua nova casa? É pequena, mas é legal. O papai Ricardo disse que quando ele ganhar mais dinheiro, vamos para uma casa maior. Gabriel sorriu e olhou para Ricardo, que estava suado do esforço. Precisa de ajuda? Sempre, respondeu Ricardo sorrindo. Gabriel tirou o paletó e arregaçou as mangas. Por 2 horas, ele e Ricardo trabalharam juntos, montando móveis e organizando a casa. Era surreal estar ajudando o homem que agora criava a menina que ele pensava ser sua filha. Doutor, disse Ricardo durante uma pausa, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor não guarda rancor de mim? Gabriel pensou na pergunta. Ricardo, você não fez nada de errado. Você foi vítima das mentiras da Adriana tanto quanto eu. Mas eu estou criando a menina que o senhor pensava ser sua filha. Você está criando sua filha, corrigiu Gabriel. A filha que você deveria ter criado desde o começo. Ricardo assentiu emocionado. Doutor, posso dizer uma coisa? Diga. Isabela fala muito do senhor. Ela te ama como um pai. O senhor sempre vai ser especial para ela. As palavras de Ricardo tocaram Gabriel profundamente. Obrigado por me deixar fazer parte da vida dela, mesmo depois de tudo que aconteceu. O senhor faz parte da nossa família agora, disse Ricardo simplesmente. Naquela noite, quando Gabriel voltou para casa, recebeu uma ligação de Adriana. Gabriel, você pode vir me buscar no hospital? Hospital? O que aconteceu? Eu tive um sangramento. Estou no pronto-socorro.
Gabriel dirigiu rapidamente para o hospital, encontrando Adriana pálida e assustada em uma maca na emergência. "O que o médico disse?" perguntou ele. "Que preciso fazer exames. O bebê pode estar em risco." Gabriel sentiu uma mistura de preocupação e confusão. Mesmo depois de tudo que havia acontecido, a ideia de perder um filho o afetava profundamente. "Você quer que eu fique?" Adriana assentiu, começando a chorar. "Gabriel, eu estou com muito medo." Gabriel ficou com ela durante toda a noite, esperando os resultados dos exames. Às 6 da manhã, o médico veio falar com eles. "O bebê está bem", disse o Dr. Santos. "O sangramento foi causado por estresse e cansaço extremo, mas você precisa de repouso absoluto pelas próximas semanas." Adriana suspirou aliviada. Gabriel também sentiu alívio, o que o surpreendeu. "Onde você está morando agora?" perguntou ele para Adriana. "Em um hotelzinho barato. Não tenho dinheiro para alugar uma casa." Gabriel pensou por um momento. "Você pode ficar na casa de hóspedes da minha mãe, até que se recupere e decida o que fazer da vida." Adriana olhou para ele com surpresa. "Gabriel, você faria isso por mim?" "Não faria por você", disse ele honestamente. "Faria pelo bebê." Adriana assentiu, entendendo. Gabriel levou Adriana para a casa de Dona Beatriz, que havia concordado em recebê-la temporariamente. A casa de hóspedes era pequena, mas confortável, com tudo que Adriana precisaria para se recuperar. "Gabriel", disse Adriana quando ele estava saindo, "obrigada. Por tudo." "Cuide-se, Adriana, e cuide do bebê." Nas semanas seguintes, Gabriel estabeleceu uma rotina estranha, mas funcional. Visitava Isabela e Ricardo nos fins de semana, acompanhava os exames médicos de Adriana e tentava reconstruir sua vida emocional. Uma tarde, enquanto visitava Cleusa, ela lhe fez uma pergunta inesperada. "Dr. Gabriel, posso falar uma coisa?" "Claro, Cleusa. O senhor ainda ama ela, a Adriana?" Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. "Eu não sei, Cleusa. Eu amo a mulher que eu pensava que ela era, mas essa mulher talvez nunca tenha existido. E se ela tiver mudado? Se ela realmente aprendeu com os erros? Como eu poderia saber? Como eu poderia confiar novamente?" Cleusa sorriu tristemente. "Doutor, eu trabalhei para muitas famílias durante minha vida. Vi muitos casamentos, muitos relacionamentos. E uma coisa que aprendi é que as pessoas podem mudar, sim, mas só quando perdem tudo é que descobrem quem realmente são." As palavras de Cleusa ficaram ecoando na mente de Gabriel pelos dias seguintes. Uma semana depois, Adriana pediu para conversar com ele. "Gabriel, eu tomei uma decisão", disse ela quando ele chegou à casa de hóspedes. "Que decisão?" "Vou embora de Campos do Jordão. Vou para Brasília, onde minha prima mora. Ela conseguiu um emprego para mim lá." Gabriel ficou surpreso. "E o bebê?" "Vou ter o bebê em Brasília. Você pode visitar sempre que quiser, pode participar da vida dele, mas eu preciso recomeçar minha vida longe daqui." "Por quê?" "Porque aqui eu só lembro dos meus erros. E você? Você nunca vai conseguir me perdoar completamente enquanto eu estiver por perto." Gabriel refletiu sobre as palavras dela. "Talvez seja melhor mesmo", concordou ele. "Gabriel, eu quero que você saiba que eu me arrependo de tudo. De ter mentido, de ter afastado Ricardo da Isabela, de ter usado você." "Adriana, deixe eu terminar", interrompeu ela. "Eu quero que você saiba que, no final, meu amor por você se tornou real. Tardio, mas real." Gabriel assentiu. "Eu acredito em você." "Você me perdoa?" Gabriel pensou na pergunta. "Eu estou tentando, Adriana. Todos os dias eu estou tentando." 2 semanas depois, Adriana partiu para Brasília. Gabriel a levou até o aeroporto, numa despedida agridoce. "Cuide-se", disse ele, abraçando-a levemente. "Você também. E, Gabriel, obrigada por ter sido o pai que Isabela precisava, mesmo que por pouco tempo. Ela sempre terá um lugar no meu coração." Adriana assentiu e entrou no embarque, desaparecendo da vida de Gabriel. 6 meses se passaram. Gabriel havia encontrado uma rotina nova em sua vida.
Continuava visitando Isabela e Ricardo regularmente. Havia se tornado uma espécie de padrinho da menina. Ricardo havia se adaptado bem ao novo emprego e estava prosperando. Cleusa continuava trabalhando, agora dividindo seu tempo entre algumas casas de família, mas sempre disponível para cuidar da neta quando necessário. Gabriel havia começado a fazer terapia para lidar com os traumas da traição e estava lentamente se abrindo para a possibilidade de novos relacionamentos. Uma tarde de sábado, enquanto brincava com Isabela no parque, seu celular tocou. Gabriel, sou eu, Adriana. Adriana, como você está? Estou bem. E você? Também estou bem. Gabriel, eu liguei para dizer que o bebê nasceu. O coração de Gabriel disparou. Nasceu? Como? Quando? Ontem à noite. Uma menina. Ela está bem, eu estou bem. Gabriel sentiu uma emoção avassaladora. Uma filha. Gabriel, você gostaria de vir conhecer sua filha? Gabriel olhou para Isabela, que brincava feliz no escorregador, e tomou sua decisão. Sim, eu vou para Brasília amanhã. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O voo para Brasília foi uma mistura de ansiedade e expectativa. Gabriel nunca havia sido pai biológico, e a ideia de conhecer sua filha o deixava nervoso e emocionado ao mesmo tempo. Adriana o encontrou no aeroporto, visivelmente diferente. Estava mais magra, com um olhar mais maduro, mais sereno. Como foi a viagem? Perguntou ela. Tranquila. E como você está? Cansada, mas feliz. Gabriel, ela é linda. No hospital, Gabriel segurou sua filha pela primeira vez. A menina era pequena, com tufos de cabelo escuro e olhos grandes que o observavam curiosos. Como vai se chamar? Perguntou ele emocionado. Eu estava pensando em Sofia. O que você acha? Sofia é perfeito. Gabriel passou 3 dias em Brasília, conhecendo sua filha e observando Adriana em seu novo ambiente. Ela realmente parecia diferente. Mais madura, mais responsável. Adriana, posso perguntar como tem sido sua vida aqui? Diferente. Melhor, eu acho. Estou trabalhando numa empresa de contabilidade, tenho meus próprios colegas, minha própria vida, não estou dependendo de ninguém. E emocionalmente. Estou aprendendo a viver comigo mesma, a aceitar as consequências dos meus erros. Gabriel assentiu. Você parece em paz. Estou tentando estar. No último dia da visita, Gabriel e Adriana conversaram sobre o futuro. Como vamos fazer com a Sofia? Perguntou ele. Eu gostaria que você participasse da vida dela. Pode vir visitar sempre que quiser. Ela pode passar férias com você. E se eu quisesse mais? Adriana o olhou surpresa. Mas como? E se eu quisesse que vocês voltassem para Campos do Jordão? Gabriel. Ouça, disse ele, eu não estou falando sobre voltar nosso relacionamento. Estou falando sobre criar nossa filha juntos, como família, como amigos. Adriana pensou na proposta. Você acha que seria possível? Eu acho que podemos tentar pelo bem da Sofia. E Isabela? Isabela tem seu pai agora. Ela está bem, e eu tenho certeza de que ela adoraria conhecer a irmã. Adriana sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Gabriel, você me perdoou de verdade? Gabriel olhou para Sofia, dormindo tranquilamente em seus braços. Adriana, o perdão é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Mas, olhando para nossa filha, eu sei que quero tentar. 2 meses depois, Adriana voltou para Campos do Jordão com Sofia. Gabriel havia alugado uma casa pequena para elas, perto o suficiente para ele participar da rotina da filha, longe o suficiente para ambos manterem suas independências. A apresentação de Sofia para Isabela foi um momento emocionante. A menina de 7 anos ficou fascinada com a irmãzinha. Ela é tão pequenininha, exclamou Isabela, observando Sofia no colo de Gabriel. Você também já foi assim pequenininha, disse Gabriel sorrindo. Eu posso ajudar a cuidar dela?
Claro que pode. Você vai ser a irmã mais velha. Ricardo observava a cena com um sorriso. Doutor, Isabela agora tem uma família grande, né? Tem mesmo, concordou Gabriel. Cleusa, que havia se tornado a avó não oficial de todas as crianças, estava radiante. Agora eu tenho 2 netas para mimar, disse ela pegando Sofia no colo. Nos meses seguintes, uma rotina nova e estranha, mas funcional, se estabeleceu. Gabriel visitava Sofia todos os dias, às vezes levando Isabela junto. Adriana estava se readaptando à cidade, trabalhando em um escritório de contabilidade local. Lentamente, Gabriel e Adriana começaram a reconstruir uma amizade baseada na criação compartilhada de Sofia. Não era romance, não era paixão, mas era respeito mútuo e carinho genuíno pela filha. Uma noite, 6 meses após o retorno de Adriana, Gabriel estava dando banho em Sofia quando ela o surpreendeu com uma pergunta. Gabriel, você acha que um dia poderemos ser uma família de verdade novamente? Gabriel parou o que estava fazendo e olhou para ela. Adriana, nós somos uma família, talvez não da forma tradicional, mas somos uma família. Mas você sabe o que eu quero dizer. Gabriel suspirou. Adriana, eu não sei se conseguiria confiar em você romanticamente novamente, mas como mãe da minha filha, como pessoa que está tentando se redimir, eu te respeito e me importo com você. É o que eu mereço, disse ela tristemente. Não é sobre merecer ou não merecer, é sobre o que é possível. Adriana assentiu, entendendo. 1 ano se passou desde o nascimento de Sofia. Gabriel havia se estabelecido numa rotina de vida que, embora não fosse o que ele havia planejado originalmente, o fazia feliz. Sofia estava crescendo saudável e alegre. Isabela havia se tornado uma irmã mais velha, amorosa, e sua relação com Ricardo e Cleusa havia se transformado numa amizade genuína. Numa tarde de domingo, enquanto toda a família estendida estava reunida no parque, Gabriel observou a cena ao seu redor. Isabela ensinava Sofia a brincar com bolhas de sabão, enquanto Ricardo e Cleusa preparavam um lanche. Adriana estava sentada numa sombra, lendo um livro, ocasionalmente olhando para as filhas com um sorriso sereno. Doutor, disse Ricardo, se aproximando, posso falar uma coisa? Claro. Obrigado por ter tornado tudo isso possível. Isabela é muito feliz tendo você na vida dela. E Sofia tem sorte de ter um pai como você. Gabriel sorriu. Ricardo, nós todos tivemos sorte de ter encontrado um jeito de fazer isso funcionar. O senhor acha que foi coincidência? Tudo o que aconteceu? Gabriel olhou para Isabela e Sofia brincando juntas. Pensou em Cleusa e sua coragem de contar a verdade. Pensou em Ricardo e sua determinação de ser um bom pai. Pensou em Adriana e sua jornada de redenção. Não, disse ele finalmente. Eu acho que às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando não é o que pensávamos que queríamos. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Gabriel ficou sozinho com Sofia, que dormia tranquilamente em seus braços. Ele pensou na jornada que havia feito desde aquele dia terrível na igreja, quando sua vida havia desmoronado completamente. Ele havia perdido a mulher que pensava amar, havia descoberto que a filha que criava não era biologicamente sua, havia enfrentado traição e mentiras. Mas também havia ganhado uma filha verdadeira. Havia ajudado uma criança a encontrar seu pai biológico. Havia se tornado parte de uma família não tradicional, mas amorosa. Sofia, murmurou ele para a filha dormindo. A vida é complicada, pequena, mas se você tem pessoas que te amam de verdade, tudo dá certo no final. 2 anos depois, Gabriel estava em seu consultório quando recebeu uma ligação inesperada. Gabriel, é a Cleusa. Oi, Cleusa. Está tudo bem? Doutor, eu preciso falar com você. É importante. O que aconteceu? É sobre a Adriana. Ela vai se casar. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Se casar? Com um colega de trabalho. Um rapaz muito bom, pelo que ela me contou. Ela queria falar com você pessoalmente, mas estava com vergonha. Gabriel processou a informação. Como eu me sinto em relação a isso?
Perguntou-se mentalmente. Doutor, chamou Cleusa. Estou aqui, Cleusa. Quando é o casamento? Daqui a 2 meses. Ela está nervosa sobre como contar para Sofia. Sofia tem só 2 anos, Cleusa. Ela vai se adaptar. E o senhor? Como está se sentindo? Gabriel pensou na pergunta honestamente. Eu estou feliz por ela, Cleusa. Adriana merece uma segunda chance na vida. O senhor tem certeza? Tenho. Ela trabalhou duro para se redimir, para se tornar uma pessoa melhor. Se encontrou alguém que a ama e que vai ser bom para ela e para Sofia, eu só posso ficar feliz. Naquela noite, Gabriel foi conversar pessoalmente com Adriana. Encontrou-a nervosa e ansiosa. Gabriel, eu queria ter contado antes. Está tudo bem, Adriana. Cleusa me contou parabéns. Adriana pareceu surpresa com a reação dele. Você não está chateado? Por que eu estaria chateado? Porque talvez você ainda guardasse esperanças de que... Adriana, interrompeu Gabriel gentilmente. Nós somos amigos. Somos pais da Sofia. Eu quero sua felicidade. Adriana começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Obrigada, Gabriel. Isso significa muito para mim. Fale-me sobre ele, sobre seu noivo. Ele se chama Paulo. É contador na empresa onde trabalho. É viúvo. Tem uma filha de 8 anos. É um homem gentil, paciente. Ele sabe sobre nossa situação? Sabe de tudo, inclusive sobre os erros que cometi. Ele diz que o passado é passado, que o que importa é quem eu sou agora. Gabriel sorriu. Ele parece um homem sábio. É sim, Gabriel. Eu queria que você participasse do casamento, como pai da Sofia, como amigo. Gabriel ficou surpreso. Você tem certeza? Tenho. Seria importante para mim. Gabriel concordou, e 2 meses depois estava no casamento de Adriana, segurando Sofia no colo, enquanto assistia a mulher que ele havia amado e perdido recomeçar sua vida. Após a cerimônia, Paulo se aproximou de Gabriel. Doutor Gabriel? Sou o Paulo. Queria agradecer por estar aqui hoje. Obrigado por me incluir. Quero que saiba que vou cuidar da Adriana e da Sofia como elas merecem. Gabriel olhou nos olhos do homem e viu sinceridade genuína. Eu acredito em você, Paulo. E Sofia precisa de uma figura paterna estável em casa. O senhor vai continuar sendo o pai dela. Isso não vai mudar. Gabriel sentiu alívio. Obrigado por entender. 5 anos se passaram desde aquele dia dramático na igreja. Gabriel estava agora com 42 anos. Tinha estabelecido uma vida estável e satisfatória. Sofia, agora com 7 anos, dividia seu tempo entre a casa de Gabriel e a casa de Adriana e Paulo. Era uma criança feliz e bem ajustada. Isabela, agora com 12 anos, havia se tornado uma pré-adolescente esperta e carinhosa. Sua relação com Ricardo havia se fortalecido ao longo dos anos, e ela sempre incluía Gabriel em suas conquistas e momentos importantes. Gabriel havia começado a namorar uma pediatra do hospital, uma mulher chamada Mariana, que conhecia e aceitava sua situação familiar complexa. Numa tarde de sábado, Gabriel estava no quintal de casa, ensinando Sofia a andar de bicicleta, quando ela fez uma pergunta inesperada. Papai, por que você nunca se casou com a mamãe? Gabriel parou de correr atrás da bicicleta e olhou para a filha. Sofia, essa é uma pergunta complicada. Mas vocês se gostam, né? Nós nos gostamos como amigos, Sofia, como pais que te amam muito. Mas vocês não se amam como o Paulo ama a mamãe? Gabriel se agachou na altura da menina. Sofia, existem muitos tipos de amor. Eu e sua mãe nos amamos como família, mas não como marido e mulher. Por quê? Gabriel pensou em como explicar para uma criança de 7 anos. Às vezes as pessoas se machucam, Sofia, e quando isso acontece, elas podem continuar se gostando, mas não conseguem mais viver juntas como antes. Vocês se machucaram? Sua mãe me machucou, sim, mas ela estava triste e confusa na época. E você perdoou ela? Gabriel sorriu. Sim, Sofia, eu perdoei sua mãe. Então por que vocês não voltaram a ficar juntos? Porque perdoar não significa esquecer, pequena, e porque às vezes o melhor é cada um seguir seu caminho. Sofia pensou por um momento. Mas eu gosto de como é agora.
Eu tenho você, tenho a mamãe, tenho o Paulo, tenho a Isabela, tenho uma família grande. Gabriel riu. É verdade, você tem uma família muito grande e que te ama muito. E a vovó Cleusa? E a vovó Cleusa? Concordou Gabriel. Naquela noite, Gabriel refletiu sobre a conversa com Sofia. Era impressionante como uma criança conseguia ver clareza em situações que os adultos complicavam. 2 semanas depois, Gabriel recebeu um telefonema que mudaria sua perspectiva sobre tudo. Doutor Gabriel, é o Ricardo. Oi, Ricardo. Está tudo bem? Doutor, eu vou pedir Isabela em casamento. Gabriel ficou confuso. Como assim? Quer dizer, vou pedir a mão dela. Não, pera, vou pedir a mão da Fernanda em casamento. Gabriel riu da confusão de Ricardo. Fernanda era uma professora que Ricardo havia conhecido na escola de Isabela. Ah, entendi. Parabéns, Ricardo. Fernanda é uma mulher maravilhosa. Doutor, eu queria pedir uma coisa. O senhor gostaria de ser meu padrinho? Gabriel ficou emocionado. Ricardo, seria uma honra. E tem outra coisa. Isabela quer que o senhor a leve ao altar. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela pediu isso? Pediu sim. Disse que você é o padrasto dela, mesmo que não seja oficialmente. Gabriel aceitou, emocionado. O casamento de Ricardo e Fernanda foi uma celebração alegre e cheia de amor. Gabriel conduziu Isabela ao altar, onde ela entregou as alianças para o pai. Era um momento simbólico e emocionante. Na festa, Isabela se aproximou de Gabriel. Padrinho Gabriel, obrigada por me levar ao altar. Foi um prazer, Isabela. Seu pai é um homem sortudo. E a Fernanda também é sortuda. Agora eu tenho uma mãe de verdade. Gabriel sorriu. Isabela havia chamado Fernanda de mãe pela primeira vez. Padrinho, posso perguntar uma coisa? Claro. Você vai casar com a tia Mariana? Gabriel olhou para o outro lado do salão, onde Mariana conversava alegremente com Cleusa. Talvez, Isabela. Por quê? Porque aí a Sofia vai ter uma madrasta legal também. Gabriel riu da lógica simples da menina. 6 meses depois, Gabriel pediu Mariana em casamento. Ela aceitou, já conhecendo e amando toda a complexidade da família dele. O casamento foi celebrado na mesma igreja onde, anos antes, sua vida havia desmoronado. Mas agora, em vez de mentiras e traição, havia verdade, amor e redenção. Sofia foi a florista, Isabela foi a dama de honra, Ricardo foi o padrinho, Cleusa foi a avó orgulhosa de todos, Adriana e Paulo compareceram como família de Sofia. Durante a cerimônia, Gabriel olhou para todas aquelas pessoas queridas e pensou na jornada que havia feito. Havia perdido uma família baseada em mentiras e ganhado uma família muito maior, baseada em verdade e amor genuíno. 2 anos depois do casamento com Mariana, Gabriel estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de Cleusa. Doutor Gabriel, preciso falar com você, é importante. O que aconteceu, Cleusa? É sobre a Isabela. Ela quer falar uma coisa importante com você. Algo sério? Ela vai explicar melhor. Pode vir aqui em casa depois do trabalho? Gabriel concordou, curioso e um pouco preocupado. Quando chegou à casa de Cleusa, encontrou Isabela, agora com 15 anos, esperando-o na sala. Padrinho Gabriel, disse ela, se levantando. Oi, Isabela. Sua avó disse que você queria falar comigo. Isabela respirou fundo. Padrinho, eu fiz uma decisão importante. Que decisão? Eu quero que você me adote oficialmente. Gabriel ficou sem fala. Isabela, eu conversei com meu pai e com a Fernanda. Eles concordaram. Eu quero ter seu sobrenome também. Quero que você seja oficialmente meu padrasto. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela, você tem certeza? Você já tem um pai maravilhoso. Eu sei. E o papai Ricardo sempre vai ser meu pai. Mas você também é meu pai. Você me criou quando eu mais precisava, me deu amor quando eu estava confusa. Você faz parte da minha vida desde que eu me lembro. Gabriel olhou para Cleusa, que sorria através das lágrimas. Padrinho, continuou Isabela, a Sofia tem você como pai oficialmente. Eu quero ter também. Gabriel abriu os braços e Isabela correu para abraçá-lo.
Seria a maior honra da minha vida, murmurou ele emocionado. O processo de adoção foi simples, com o apoio de Ricardo e de toda a família. 6 meses depois, Isabela Silva Santos se tornava oficialmente Isabela Silva Santos Oliveira, carregando agora os sobrenomes tanto do pai biológico quanto do padrasto que escolheu. Na cerimônia no cartório, toda a família estava presente. Gabriel segurava a certidão de adoção com mãos trêmulas, enquanto Isabela sorria radiante ao seu lado. Agora você é oficialmente meu padrasto, disse ela, abraçando-o. Agora é oficial, concordou Gabriel, mas você sempre foi minha filha do coração. Sofia, agora com 9 anos, observava tudo com interesse. Papai, agora a Isabela é minha irmã de verdade? Ela sempre foi, Sofia. Agora é só oficial no papel também. Naquela noite, Gabriel estava em casa com Mariana, refletindo sobre os eventos do dia. Gabriel, disse Mariana, você está bem? Estou ótimo, apenas processando tudo. Foi um dia emocionante. Gabriel assentiu. Mariana, você se arrepende de ter se casado comigo? Com toda essa complexidade familiar? Mariana sorriu e se aconchegou nele. Gabriel, quando eu me casei com você, eu sabia exatamente no que estava me metendo, e não mudaria nada. Nem mesmo ter que dividir as férias entre 5 casas diferentes? Mariana riu. Nem mesmo isso. Nossa família é diferente, mas é cheia de amor. Gabriel beijou a testa da esposa e sorriu. Ela estava certa. Sua família era diferente, não convencional, complexa, mas era verdadeira. No final daquele ano, durante a ceia de Natal, Gabriel olhou ao redor da mesa. Sofia estava sentada entre ele e Mariana. Isabela estava entre Ricardo e Fernanda, mas ocasionalmente se levantava para ajudar Cleusa na cozinha. Adriana e Paulo estavam presentes com a filha deles, uma menina de 3 anos chamada Larissa. Até mesmo alguns colegas de trabalho de Ricardo e Fernanda haviam se juntado à celebração. Gabriel, disse Ricardo erguendo o copo, gostaria de fazer um brinde. Todos pararam de comer e olharam para ele. Há 8 anos nossa família começou de uma forma muito dolorosa. Muitas mentiras, muita traição, muito sofrimento. Gabriel acenou, lembrando-se daquele dia na igreja. Mas olhem onde chegamos. Temos aqui Isabela, que cresceu cercada de amor e agora tem 2 pais que dariam a vida por ela. Temos Sofia, que é a princesa da família inteira. Temos Larissa, que já nasceu numa família verdadeira. Ricardo olhou diretamente para Gabriel. E temos você, doutor Gabriel, que nos ensinou que família não é sobre sangue ou sobrenome. É sobre amor, perdão e escolha. Todos brindaram, emocionados. Papai Gabriel, disse Sofia se levantando. Posso falar uma coisa também? Claro, princesa. Eu aprendi na escola que existem famílias de todos os tipos, e a nossa é a mais legal de todas, porque todo mundo se escolheu para estar aqui. As palavras simples da menina de 9 anos tocaram profundamente todos os presentes. Cleusa, agora com 62 anos, mas ainda ativa e esperta, se levantou da mesa. Posso falar também? Claro, vovó, disse Isabela. Eu trabalhei para muitas famílias durante minha vida, mas nunca vi uma família nascer de forma tão difícil e se tornar tão bonita quanto a nossa. Ela olhou para a Adriana. Adriana, você cometeu erros. Todos nós cometemos. Mas você trabalhou duro para se redimir e hoje é uma mãe e esposa maravilhosa. Depois olhou para Gabriel. Doutor Gabriel, o senhor é o homem mais generoso que conheci. Poderia ter guardado rancor, poderia ter afastado Isabela da vida do Ricardo, mas escolheu o amor e o perdão. Finalmente olhou para Ricardo. Meu filho, você se tornou o homem que sempre soube que podia ser. É um pai maravilhoso, um marido devotado e um amigo leal. Cleusa se sentou e todos ficaram em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Vovó Cleusa, disse Isabela, se você não tivesse tido coragem de contar a verdade naquele dia na igreja, nada disso teria acontecido. Foi difícil, admitiu Cleusa. Eu tinha medo de perder meu emprego, medo de que ninguém acreditasse em mim, mas não podia deixar o doutor Gabriel casar numa mentira.
Gabriel se levantou e caminhou até Cleusa, abraçando-a carinhosamente. Obrigado, Cleusa, por sua coragem, por seu amor pela Isabela, por ter mantido nossa família unida todos esses anos. O prazer foi meu, doutor. Adriana, que havia ficado quieta durante a maior parte dos brindes, finalmente se manifestou. Posso falar também? Todos concordaram. Eu sei que não tenho o direito de falar muito, considerando tudo o que fiz, mas quero que todos saibam que me arrependo profundamente dos meus erros. Ela olhou para Ricardo. Ricardo, você é um pai melhor do que eu jamais imaginei. Isabela tem sorte de ter você. Depois olhou para Gabriel. Gabriel, obrigada por ter perdoado. Obrigada por ter sido o pai que Isabela precisava. E obrigada por continuar sendo um pai maravilhoso para Sofia. Ela olhou para Isabela e Sofia. Minhas filhas, vocês têm a família mais bonita do mundo. Cuidem uma da outra sempre. Finalmente olhou para Paulo. Paulo, obrigada por ter me aceito como eu sou, com todos os meus erros do passado. Você me ensinou o que é amor de verdade. Paulo pegou a mão dela e a apertou carinhosamente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel e Mariana ficaram sozinhos arrumando a cozinha. Foi uma noite linda, comentou Mariana. Foi mesmo. Você sabe, Mariana, às vezes eu penso como seria minha vida se Cleusa não tivesse contado a verdade naquele dia. Como seria? Eu estaria casado com Adriana, vivendo numa mentira. Isabela não conheceria o pai verdadeiro. Sofia talvez não tivesse nascido, ou, se tivesse nascido, seria numa família disfuncional. Mariana parou de secar os pratos e olhou para ele. Gabriel, você acredita em destino? Eu acredito que as coisas acontecem por alguma razão. E acredito que no final, se você escolher o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira, tudo se resolve da melhor forma possível. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. 2 anos depois, Gabriel estava se preparando para um evento muito especial. A formatura de Isabela no ensino médio. Aos 17 anos, Isabela havia se tornado uma jovem inteligente, determinada e amorosa. Havia sido aceita numa universidade para estudar psicologia, inspirada, segundo ela, pelos desafios familiares que havia presenciado durante a vida. Na cerimônia de formatura, Gabriel estava na primeira fileira ao lado de Ricardo, Fernanda, Cleusa e Mariana. Sofia, agora com 11 anos, estava emocionada vendo a irmã mais velha se formar. Quando chamaram o nome Isabela Silva Santos Oliveira, ela subiu ao palco radiante. Ao receber o diploma, ela procurou pelos pais na plateia e acenou para ambos. Pai, padrinho! Gritou ela do palco, fazendo todos rirem. Após a cerimônia, houve uma festa na casa de Ricardo e Fernanda. Isabela estava feliz, rodeada por todos que a amavam. Isabela, disse Gabriel se aproximando dela, estou muito orgulhoso de você. Obrigada, padrinho, por tudo. Para onde vai na universidade? São Paulo, vou estudar psicologia na USP. Gabriel sorriu. Vai fazer falta aqui em casa. Eu sei, mas vou voltar todos os fins de semana no primeiro ano. E depois? Depois vou ver. Talvez volte para cá para trabalhar. Talvez fique em São Paulo. Mas uma coisa é certa. Vocês sempre vão ser minha família. Naquela noite, Gabriel estava no quintal de casa, observando as estrelas quando Sofia apareceu. Papai, posso ficar aqui com você? Claro, princesa. Sofia se sentou ao lado dele na espreguiçadeira. Papai, você está triste porque a Isabela vai embora? Um pouco triste, sim, mas principalmente orgulhoso. Eu também estou triste, mas ela disse que vai me levar para conhecer São Paulo. Gabriel sorriu. Ela disse isso? Disse sim, e disse que, quando eu for para a universidade, ela vai me ajudar a escolher o curso. E o que você quer estudar? Ainda não sei. Talvez medicina igual você. Você tem tempo para decidir. Sofia ficou em silêncio por um momento. Papai, você acha que nossa família é normal? Gabriel riu da pergunta direta da filha. Normal como? Tipo, outras crianças da minha classe têm só um pai e uma mãe. Eu tenho você, a mamãe, o Paulo, a Isabela, o tio Ricardo, a tia Fernanda, a vovó Cleusa. E isso é ruim?
Não, eu adoro. Só acho estranho que outras pessoas achem estranho. Gabriel se virou para olhar para a filha. Sofia, nossa família é especial justamente porque não é normal. Nós nos escolhemos. Nós decidimos estar juntos e nos amar, mesmo depois de muita dor e muitos erros. E isso é melhor que ser normal? Eu acho que sim. O que você acha? Sofia pensou por um momento. Eu acho que é muito melhor. Na minha família, todo mundo se ama de verdade. Gabriel abraçou a filha e sorriu. Ela estava certa. Em sua família não convencional, complicada e maravilhosa, todo mundo se amava de verdade. 5 anos depois, Gabriel estava novamente numa igreja, mas desta vez era para o casamento de Isabela. Aos 22 anos, recém-formada em psicologia, Isabela havia conhecido Tiago, um médico residente do hospital onde Gabriel trabalhava. Era um rapaz gentil e inteligente que havia conquistado rapidamente o carinho de toda a família. Gabriel estava nervoso, ajeitando o smoking pela 10ª vez. Calma, doutor, disse Ricardo, que estava ao lado dele como padrinho. Isabela está linda. Eu sei, é só que... Parece que foi ontem que ela era uma menininha assustada se escondendo atrás de Cleusa. E agora ela é uma mulher forte e independente. Nós fizemos um bom trabalho. Gabriel sorriu para o amigo. Nós fizemos mesmo. A música começou, e Isabela apareceu na entrada da igreja, deslumbrante em um vestido simples, mas elegante. Ao contrário do que havia acontecido no casamento de Ricardo, desta vez ela havia pedido para ser levada ao altar pelos 2 pais. Gabriel e Ricardo caminharam juntos com Isabela entre eles, cada um segurando um de seus braços. Era um momento simbólico e emocionante. Na primeira fileira, Sofia chorava de emoção, consolada por Mariana. Cleusa, agora com 67 anos, também chorava, orgulhosa da neta. Quando chegaram ao altar, Isabela beijou ambos os pais nas faces antes de tomar a mão de Tiago. Obrigada por tudo, sussurrou ela. A cerimônia foi linda e emocionante. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, todos riram, lembrando-se do que havia acontecido anos antes. Na festa, Isabela fez questão de dançar com ambos os pais. Primeiro com Ricardo, depois com Gabriel. Padrinho, disse ela enquanto dançavam. Obrigada por ter me ensinado que família é sobre escolha. Obrigada a você por ter me escolhido como padrasto. Sempre. Quando a música terminou, Isabela abraçou Gabriel com força. Eu te amo, padrinho. Eu também te amo, minha filha. Naquela noite, quando a festa acabou, Gabriel estava recolhendo algumas coisas quando Tiago se aproximou. Doutor Gabriel, posso conversar com você? Claro, Tiago. Quero que saiba que vou cuidar bem da Isabela. Eu sei que vai, você é um bom homem. E quero que saiba que a história da nossa família é incrível. Isabela me contou tudo. Como vocês conseguiram transformar uma situação tão difícil numa família tão unida? Gabriel sorriu. Não foi fácil, mas valeu a pena cada momento. Isabela quer que você continue fazendo parte da vida dela, nossa vida. E eu quero continuar, se vocês me permitirem. Sempre, disse Tiago, estendendo a mão. Gabriel apertou a mão do genro, sentindo que estava passando formalmente sua filha de coração para outros braços amorosos. 2 anos depois, Gabriel recebeu uma ligação que o encheu de alegria. Padrinho, sou eu, Isabela. Oi, minha filha. Como você está? Estou ótima e tenho uma novidade. Que novidade? Você vai ser avô. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Avô? Sim, estou grávida de 3 meses. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela, que notícia maravilhosa. O bebê vai nascer em novembro. E, padrinho, eu quero que você seja o padrinho oficial da criança. Seria uma honra imensa. E Sofia vai ser a tia mais nova da família. Gabriel riu, pensando na reação que Sofia teria. Naquela noite, Gabriel contou a novidade para Mariana e Sofia durante o jantar. Eu vou ser tia, gritou Sofia empolgada. Vai sim, princesa. E você vai ser avô, disse Mariana sorrindo. Vou, Gabriel, murmurou Gabriel testando como soava. Gosto de como soa. 7 meses depois,
Gabriel estava no hospital esperando o nascimento do primeiro neto. Toda a família estava presente: Ricardo, Fernanda, Cleusa, Sofia, Mariana, até mesmo Adriana e Paulo com Larissa. Quando Tiago saiu da sala de parto com um sorriso radiante, todos se levantaram ansiosos. "É um menino", anunciou ele. "Mãe e bebê passam bem." Todos comemoraram emocionados. "Como vai se chamar?" perguntou Cleusa. "Gabriel Ricardo", respondeu Tiago. "Homenagem aos dois avós." Gabriel sentiu um nó na garganta. Olhou para Ricardo, que também estava emocionado. "Obrigado", sussurrou Gabriel. "O prazer é nosso", respondeu Ricardo. Uma hora depois, Gabriel segurava seu neto nos braços pela primeira vez. O bebê era pequeno e perfeito, com tufos de cabelo escuro como a mãe. "Oi, Gabriel Ricardo", murmurou ele. "Eu sou seu vô Gabriel." Isabela, ainda cansada do parto, sorria da cama. "O que você acha dele, padrinho?" "Acho que ele é perfeito. Igualzinho você quando era bebê. Ele vai ter uma família grande para amar ele." Gabriel olhou ao redor do quarto, vendo todos os rostos queridos, observando o novo membro da família. "Vai ter mesmo." Sofia se aproximou da cama. "Isabela, posso segurar meu sobrinho?" "Claro que pode, tia Sofia." Gabriel entregou cuidadosamente o bebê para Sofia, que o segurou com toda a delicadeza de uma tia de 13 anos. "Ele é tão pequenininho", murmurou ela. "Oi, Gabriel Ricardo. Eu sou sua tia Sofia." Cleusa se aproximou também. "E eu sou sua bisavó Cleusa. Bem-vindo à família, pequenininho." Naquela noite, Gabriel estava em casa refletindo sobre o dia. Mariana se sentou ao lado dele no sofá. "Como você está se sentindo, vovô?" Gabriel sorriu. "Ainda estou processando. Sou avô de um menino que carrega meu nome. É lindo, não é?" "É incrível. Quando Isabela era pequena, eu às vezes me perguntava se algum dia seria avô de verdade. E agora? Agora você é avô de verdade." Gabriel pensou na jornada que havia feito desde aquele dia traumático na igreja, quase 15 anos antes. Havia começado como uma tragédia, mas se transformou na maior bênção de sua vida. "Mariana", disse ele, pegando a mão da esposa, "obrigado por ter embarcado nessa aventura comigo." "Obrigada a você por ter me mostrado que família é sobre muito mais que sangue." Gabriel beijou a testa da esposa e sorriu. Sua vida não havia saído como planejado, mas havia saído melhor do que jamais imaginou. No batizado de Gabriel Ricardo, 6 meses depois, toda a família estava reunida novamente na mesma igreja onde tudo havia começado. Mas desta vez, em vez de lágrimas de dor, havia lágrimas de alegria. Gabriel estava como padrinho oficial, com Mariana como madrinha. Durante a cerimônia, ele olhou ao redor e viu sua família extraordinária. Isabela radiante com o filho nos braços, Tiago orgulhoso ao lado dela, Sofia emocionada no papel de tia, Ricardo e Fernanda sorridentes, Cleusa chorada de alegria, Adriana e Paulo com Larissa. Agora uma menina esperta de 8 anos. Quando o padre perguntou se ele renunciava ao mal em nome da criança, Gabriel respondeu com convicção: "Renuncio." Mas mentalmente ele estava pensando: renuncio ao rancor, renuncio ao ódio, renuncio à amargura, escolho o amor, sempre. Após a cerimônia, houve uma festa no salão da igreja. Gabriel estava conversando com o padre quando Isabela se aproximou. "Padrinho, posso falar com você?" "Claro, minha filha." Eles se afastaram um pouco do grupo. "Padrinho, eu queria agradecer por tudo que você fez por mim ao longo desses anos." "Isabela, você não precisa agradecer. Foi um prazer ser seu pai." "Não, eu preciso dizer isso. Quando eu era pequena e minha vida estava toda bagunçada, você foi minha âncora. Você me deu estabilidade, amor, segurança." Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E agora, vendo meu filho nos seus braços, eu percebo que você vai ser para ele o que foi para mim. Um exemplo de homem íntegro, amoroso e generoso." "Isabela, deixe eu terminar", disse ela, sorrindo através das lágrimas. "Você me ensinou que família não é sobre DNA.
É sobre estar presente, sobre escolher amar mesmo quando é difícil, sobre perdoar mesmo quando dói. Gabriel abraçou a filha de coração com força. Obrigado por ter me deixado ser seu pai. Obrigada a você por ter escolhido ser. Naquela noite, já em casa, Gabriel estava no quintal observando as estrelas quando Sofia apareceu. Papai, posso ficar aqui com você, igual quando eu era pequena? Claro, princesa. Sofia, agora com 14 anos e quase da altura do pai, se sentou ao lado dele. Foi um dia lindo hoje. Foi mesmo. Papai, você está feliz? Gabriel pensou na pergunta. Sabe, Sofia, há 15 anos, se alguém me dissesse que minha vida seria assim hoje, eu jamais acreditaria. Por quê? Porque parecia impossível que algo tão bonito pudesse nascer de algo tão doloroso. Mas nasceu. Nasceu. Sofia ficou em silêncio por um momento. Papai, você acha que o bebê Gabriel Ricardo vai ter uma vida feliz? Eu tenho certeza que sim. Ele tem uma família que o ama incondicionalmente. Igual eu e a Isabela tivemos. Igual vocês tiveram. Sofia se aconchegou no braço do pai. Papai, eu te amo. Eu também te amo, princesa. Muito. Papai. Sim. Quando eu tiver filhos um dia, eu quero que eles tenham uma família igual à nossa. Gabriel sorriu e beijou o topo da cabeça da filha. Tenho certeza que vão ter, Sofia, porque você aprendeu o que realmente importa: amor, verdade e perdão. 5 anos depois, Gabriel estava mais uma vez numa igreja. Desta vez, era para o casamento de Sofia. Aos 19 anos, Sofia havia conhecido Pedro, um estudante de engenharia que havia conquistado não apenas seu coração, mas a aprovação de toda a família estendida. Gabriel estava nervoso, ajeitando a gravata pela 100ª vez. Calma, avô Gabriel, disse o pequeno Gabriel Ricardo, agora com 5 anos. A tia Sofia está linda. Gabriel sorriu para o neto. Você está certo, pequenininho. Quando Sofia apareceu na entrada da igreja, Gabriel sentiu o coração se apertar. Sua pequena princesa havia se tornado uma mulher linda e confiante. Ao contrário de Isabela, que havia escolhido ser levada pelos 2 pais, Sofia havia escolhido apenas Gabriel. Papai, havia dito ela, você é meu único pai. Quero que seja você a me levar ao altar. Gabriel ofereceu o braço para Sofia e começaram a caminhar. Na primeira fileira, Mariana chorava de emoção. Isabela segurava Gabriel Ricardo, que acenava para a tia. Ricardo, Fernanda e Cleusa sorriam orgulhosos. Adriana e Paulo estavam presentes com Larissa, agora uma adolescente de 13 anos. Papai, sussurrou Sofia enquanto caminhavam, obrigada por ter sido o melhor pai do mundo. Obrigado você por ter sido a melhor filha do mundo. Quando chegaram ao altar, Sofia beijou Gabriel na face antes de tomar a mão de Pedro. Cuide bem dela, murmurou Gabriel para o genro. Sempre, prometeu Pedro. Durante a cerimônia, Gabriel refletiu sobre a jornada de Sofia. Ela havia crescido numa família complexa, mas sempre cercada de amor. Havia aprendido desde pequena que família é sobre escolha, sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente. Na festa, Sofia dançou com Gabriel uma música especial que eles haviam escolhido juntos. Papai, disse ela enquanto dançavam, você sabe que vai continuar sendo meu pai mesmo depois de casada, né? Espero que sim. Sempre. E quando eu tiver filhos, quero que eles tenham um avô igual você. Gabriel sorriu, pensando que em alguns anos talvez estivesse segurando mais um neto nos braços. Seria a maior alegria da minha vida. Quando a música terminou, Gabriel abraçou Sofia com força. Eu te amo, papai. Eu também te amo, minha princesa. Para sempre. Naquela noite, depois que a festa acabou, Gabriel estava sozinho arrumando algumas coisas, quando Isabela se aproximou com Gabriel Ricardo, dormindo no colo. Padrinho, posso falar com você? Claro. Eu estava observando você hoje, durante o casamento da Sofia. Você estava emocionado. Estava sim. É difícil ver os filhos crescerem e seguirem seus próprios caminhos. Mas você está orgulhoso. Muito orgulhoso. Tanto de você quanto da Sofia. Isabela sorriu e olhou para o filho dormindo. Padrinho,
Eu quero que você saiba que nossa família é especial por sua causa. Como assim? Você poderia ter escolhido o caminho mais fácil 15 anos atrás. Poderia ter guardado rancor. Poderia ter afastado todo mundo da sua vida. Mas escolheu o perdão e o amor. Gabriel pensou nas palavras dela. Isabela, eu apenas fiz o que achava certo. Exatamente. E por causa disso, olhe o que construímos. Gabriel olhou ao redor do salão, vendo os últimos convidados se despedindo, vendo sua família unida e feliz. É verdade, admitiu ele. Construímos algo bonito. E durável, acrescentou Isabela, porque foi construído sobre bases sólidas, verdade, perdão e amor genuíno. 2 anos depois, Gabriel recebeu 2 notícias que o encheram de alegria. Isabela estava grávida novamente e Sofia também havia anunciado sua primeira gravidez. 2 netos de uma vez, comentou Mariana durante o jantar. Você está preparado, vovô? Gabriel sorriu. Estou mais que preparado. Os 2 bebês nasceram com 2 meses de diferença. Isabela teve uma menina que chamaram de Beatriz, em homenagem à dona Beatriz, avó de Gabriel, que havia falecido no ano anterior. Sofia teve um menino que chamaram de Samuel. Gabriel agora tinha 3 netos, e sua casa estava sempre cheia de risadas, choros e alegria. Numa tarde de domingo, durante um almoço em família na casa de Gabriel, ele observou a cena ao seu redor. Gabriel Ricardo, agora com 7 anos, ensinava Samuel, de 6 meses, a bater palmas. Beatriz, de 8 meses, estava no colo de Cleusa, que agora era oficialmente bisavó de 3 crianças. Sofia e Pedro conversavam animadamente com Isabela e Tiago sobre os desafios da paternidade. Ricardo e Fernanda ajudavam Mariana na cozinha. Adriana, Paulo e Larissa participavam da conversa geral. Vô Gabriel, chamou Gabriel Ricardo. Você pode contar aquela história de quando a vovó Cleusa contou a verdade na igreja? Gabriel sorriu. Era uma das histórias favoritas do neto. Você quer ouvir de novo? Quero! E o Samuel e a Beatriz também querem, mesmo que eles não entendam ainda. Gabriel se sentou na poltrona grande da sala e Gabriel Ricardo subiu no seu colo. Sofia trouxe Samuel e Isabela trouxe Beatriz. Era uma vez, começou Gabriel, um homem que pensava que conhecia toda a verdade sobre sua vida. Enquanto contava a história familiar, editada para ser apropriada para crianças, Gabriel olhava para os rostos ao seu redor. Cada pessoa naquela sala havia desempenhado um papel importante na construção daquela família extraordinária. Quando terminou a história, Gabriel Ricardo fez a pergunta que sempre fazia. E eles viveram felizes para sempre, vô Gabriel? Gabriel olhou ao redor da sala, vendo sua família unida e feliz, e respondeu com convicção. Sim, meu neto. Eles viveram felizes para sempre. 10 anos se passaram desde aquele domingo especial. Gabriel, agora com 55 anos, estava se preparando para se aposentar da medicina. Mariana havia se aposentado no ano anterior e eles estavam planejando viajar e aproveitar mais tempo com a família. Gabriel Ricardo, agora com 17 anos, estava se preparando para prestar vestibular para a medicina, inspirado pelo avô. Beatriz, com 10 anos, era uma menina esperta e determinada que queria ser psicóloga como a mãe. Samuel, com 10 anos também, era apaixonado por futebol e sonhava em ser jogador profissional. Isabela e Tiago haviam tido mais um filho, um menino chamado Lucas, agora com 5 anos. Sofia e Pedro também haviam aumentado a família com uma menina chamada Helena, de 3 anos. Cleusa, agora com 77 anos, havia se aposentado, mas continuava sendo o centro emocional da família, sempre presente nos momentos importantes. Durante uma reunião de família para comemorar a aposentadoria de Gabriel, Isabela fez um discurso especial. Padrinho, disse ela se levantando com uma taça na mão, hoje comemoramos não apenas sua aposentadoria, mas uma vida inteira dedicada à medicina e à família. Todos pararam para escutar. Há 20 anos, nossa família nasceu de uma forma traumática, mas você nos ensinou que é possível transformar dor em amor, traição em perdão, mentira em verdade. Gabriel se emocionou, cercado por toda a sua família.
Hoje temos aqui 5 netos que crescem sabendo que família é sobre escolha, sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente. Isabela olhou para os filhos e sobrinhos. Gabriel, Ricardo, Beatriz, Samuel, Lucas, Helena, vocês têm a sorte de ter um avô que é exemplo de integridade, generosidade e amor. Os netos sorriram para Gabriel, que estava visivelmente emocionado. E nós, adultos, temos a sorte de ter aprendido com você que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para escolher o amor. Todos brindaram, emocionados. Ao vô Gabriel, disse Gabriel Ricardo, o melhor avô do mundo. Ao vô Gabriel, repetiram todos em coro. Naquela noite, quando todos foram embora, Gabriel e Mariana ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. Foi uma noite linda, comentou Mariana. Foi mesmo. Às vezes eu ainda não acredito que toda essa família seja real. É real, Gabriel. É o resultado de 20 anos de escolhas certas. Gabriel pensou nas palavras da esposa. Sabe, Mariana, quando Cleusa gritou naquela igreja, eu pensei que minha vida havia acabado. Não imaginei que estava apenas começando de verdade. A vida tem dessas ironias. É verdade, perdi uma família baseada em mentiras e ganhei uma família muito maior baseada em verdade. Gabriel olhou para a casa, ainda iluminada pelos rastros da festa, e sorriu. Que venham os próximos 20 anos. Mariana riu e se aconchegou no marido. Com essa família, os próximos 20 anos vão ser ainda mais interessantes. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história emocionante? Gabriel fez as escolhas certas? Acredita que é possível transformar mentiras e traição numa família verdadeira? Deixe sua opinião nos comentários e conte de onde você está nos assistindo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão emocionar você. Muito obrigado por sua companhia.